Olá, boa tarde. Tudo bem? Como estão? Tudo certo? Meu nome é Nenê Castilhos, eu sou especialista aqui do Grupo Bourbon Hospitalidade. Nós somos uma rede aí de mais de 20 hotéis e resorts e gastronomia dentro do Brasil, da Argentina e também do Paraguai. E nós vamos falar aqui um pouco mais sobre o case que nós temos em relação ao investimento social, que é um tema que geralmente, às vezes, ele foge um pouco do SG, ou às vezes ele não é tão abordado. A gente tem esse olhar tão grande para o E, né, para o environment, e o social ele acaba se tornando um desafio muito grande, e nós vamos tentar ter uma visão mais holística aí. Então, primeiramente, eu queria dar ênfase aqui em relação ao investimento social. Então, quando a gente fala da palavra investimento, a gente sempre pensa na questão, a primeira coisa que vem na cabeça é o financeiro, né? Então, como eu vou trazer a minha hotelaria, o meu turismo para algo social? De que forma? Então, primeiro, quanto que eu tenho que investir? Quanto que eu quero de resultado? O que eu quero de resultado? E a partir desse momento, do quanto que eu invisto, quanto que me retorna? O que é o meu retorno? Então, quanto que ele vai retornar? Quando ele vai retornar? E como ele vai me retornar? Então, são desafios que às vezes transpassam a questão quantitativa. Ela se torna um pouco mais qualitativa. Muitas das vezes, nós buscamos também as métricas para entender isso. Primeiramente, um hotel, um conjunto de hotéis, ele já tem a sua função socioeconômica. Deixa eu mudar de posição aqui, acho que fica melhor. Ele já tem a sua função socioeconômica inerente. O próprio hotel ele já tem essa função. Ele já faz, por exemplo, ele gera emprego direto e indireto, ou seja, com seus próprios colaboradores, com seus prestadores de serviço, com seus fornecedores. Ele também aquece a economia do local, de onde ele é instalado, muitas das vezes transpassa também a questão da cidade, ele vem também para o estado, às vezes até mesmo para o país, quando nós falamos aí de grupo, principalmente de grupo de hotelaria. Então, ele movimenta, ele abarca o turismo, o evento, ele faz a compra de produtos e matéria-prima, muitas das vezes local. Essa compra local ela é importante, até por uma questão de sustentabilidade, mas também por uma viabilidade do hotel mesmo. A hospedagem é temporária dos funcionários das empresas locais também. Então, dentro disso aqui, quando você tem um hotel dentro de um município, muitas das vezes eles atendem demandas das empresas locais que necessitam que esse funcionário esteja lá para uma reunião importante, para uma negociação. Então, o hotel ele tem essa capacidade. E dentro disso também as reuniões empresariais. E também o desenvolvimento cultural. Quando você tem um hotel, você tem essa possibilidade de novos eventos, de gastronomia, de artesanato, entre qualquer outros eventos, tanto para trazer o evento para dentro do hotel, quanto também para, quando o evento é na cidade, você conseguir colocar os hóspedes que vão participar desses eventos. E também as atividades de saúde e bem-estar, né? Atividades esportivas, as atividades relaxantes, como os spas, por exemplo, e a gastronomia. Então, isso é o que eu tenho inerente ao próprio hotel, quando eu tenho um hotel, eu já tenho isso. Quando eu tenho hotelaria, eu já tenho isso. Mas eu quero mais. Fora essa função social, como é que eu faço para melhorar a minha relação com a comunidade? Como é que o meu hotel pode melhorar essa relação? Quais são as ações específicas? E como é que eu consigo mensurar o retorno disso? Normalmente, a gente vai pensar em vou terceirizar esse serviço, vou fazer parcerias, vou patrocinar. Qual a melhor forma de agir? E aí eu entro no caso específico da Bourbon. O Instituto Bourbon, que é o que eu vou apresentar para vocês, é um braço filantrópico do Grupo Bourbon. Ele veio para resolver, inicialmente ele foi construído, a concepção dele foi para resolver um problema social. Então eu tenho um problema social, eu vou resolver esse problema social. É uma forma muito simples. Dentro desse contexto, como que eu instalo ou eu opero um hotel em uma localidade que ela é limitada quanto à sua estrutura socioeconômica? Então, por exemplo, para um hotel, eu preciso de ter mão de obra qualificada, eu preciso ter a atração turística,
eu preciso ter disponibilidade e qualidade de produtos para serem oferecidos e vendidos, e eu tenho que ter qualidade de infraestrutura. Nesse caso, como havia antecipado, o Instituto Bourbon é um braço filantrópico do Grupo Bourbon, que temos aí hotéis, resorts e a gastronomia, e esse braço filantrópico que é o próprio Instituto Bourbon. O Bourbon Hospitalidade já tem 60 anos, né? E nós temos esse instituto que é desde 2002. Um dos locais é justamente esse, a Escola Profissionalizante Professor Milton Faria Ribeiro, e aqui o complexo educacional do Instituto Bourbon. E o desafio é o seguinte, o Instituto Bourbon fica numa cidade chamada Cambará, que é uma cidade da microrregião do norte do Paraná, que é uma cidade com 23 mil habitantes, uma cidade que tem a sua limitação quanto a todos esses quesitos socioeconômicos, uma cidade que, primeiramente, por que Cambará? Então, existe, além de uma razão, transpassa essa razão qual e quantitativa, digamos assim, tem também a questão emocional também, que é a cidade natal dos fundadores da Bourbon. A economia de Cambará ela é ligada à agricultura, soja, milho, cana-de-açúcar e café, sendo que o café, inclusive, é um dos produtos que originaram o próprio Grupo Bourbon, e é uma cidade que fica relativamente longe dos grandes centros. Então, 400 quilômetros de Curitiba, de São Paulo, 115 quilômetros de Marília e 140 quilômetros de Londrina. E é o do 180º PIB per capita do estado. Então, você tem uma limitação muito grande para instalar um hotel, ou instalar uma hospitalidade. E aí, para eu trazer a viabilidade desse hotel, eu preciso resolver o meu problema social, não só para ter uma viabilidade hoteleira, mas também como uma forma até de gratidão ao local que me deu origem a um grupo que já tem muitos anos. Primeiro, qual é a prioridade, uma das primeiras ODSs que a gente gosta de falar tanto, que é justamente a redução da pobreza. Para eu reduzir a pobreza, eu preciso de resolver moradia, educação, lazer, renda, alimentação e saúde. Só que eu preciso de priorizar, eu não consigo resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Existe um tempo para isso, existe um processo para isso. Então eu vou priorizar esses problemas. E a identificação que foi utilizada foi justamente atender as populações vulneráveis. E quem é a população vulnerável identificada pelo Dr. Alceu, o presidente do nosso grupo Bourbon? O caso da mãe solteira, que tem todos os problemas abarcados em relação à dificuldade de você cuidar de um filho e ter que conciliar isso com o trabalho, e não ter um apoio dentro de casa, e ter que dar educação, alimentação. Então, para resolver esse problema, 2 caminhos iniciais: você dá uma moradia digna e gratuita, você cede uma moradia, e você dá condições para que esse filho possa se desenvolver enquanto existe um processo para que futuramente essa mãe também consiga se desenvolver, porque a prioridade das prioridades, nesse caso, é justamente o filho. Você vai dar a educação básica, você dá a educação em nível médio, para que ele tenha condições de se profissionalizar, se tornar um profissional. Esse profissional ele vai retornar à família tendo uma ascensão social, permitindo uma ascensão social dessa família, ele retorna com mais um braço financeiro para a família, ele pode retornar à própria cidade, sendo uma mão de obra especializada, então ele ajuda a movimentar a economia do local também, e ele pode retornar também à sua própria hotelaria como um funcionário que pode evoluir ali dentro dessa mesma dinâmica. Então, o histórico do Instituto Bourbon basicamente foi esse. Nós temos as construções de mais de 80 casas no terreno da prefeitura em Cambará, concomitantemente com a construção da Escola Municipal Caetano Vezoso. Ambas construídas em 2000 e inauguradas em 2002. Em 2009, tivemos a inauguração do ginásio poliesportivo, auditório, laboratório, biblioteca. Em 2012, a instalação do colégio estadual, e nós já estamos falando de ensino fundamental e médio, nas mesmas instalações da escola municipal, o colégio estadual Angelina Ricci. Em 2017, inauguração da escola profissionalizante Professor Milton de Faria Ribeiro. Então,
ali é abarcado os custos do Sistema S, né? Foi uma parceria do Instituto Bourbon, o Roteiro Internacional, algumas empresas de Cambará e da região, e também os clubes de Cambará. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma comparação aqui do que era 2003. Então, nós temos aqui as casas, o Instituto Bourbon, ainda de certa limitação, e do seu entorno, ele vai indo para 2014, com uma estrutura, 2024, perdão, uma estrutura bem maior, bem mais complexa, bem mais completa também, com investimentos que nunca param, trazendo para Cambará e região um desenvolvimento socioeconômico interessante. Hoje, o complexo educacional ele tem 1.780 metros quadrados, ele tem praça, ele tem biblioteca digitalizada, auditório, refeitório self-services, e as 3 instituições de ensino hoje atende 1.165 pessoas em Cambará, uma cidade de 29 mil habitantes, isso que representa 4,5% da população. Se 4,5% da população, imagina as famílias, quantas famílias são atendidas ano após ano. E são mais de 20 cursos oferecidos aí dentro do curso profissionalizante. Além disso, tem outros incentivos, bolsas educativas, para ele conseguir transporte, para ele conseguir também ir para as faculdades da região, o atendimento à saúde, então triagem auditiva, visual, antropométrica, assistência pedagógica, assistência socioeducativa, atendimento psicológico, tudo isso ele tem à sua disposição. Aqui os gráficos dos alunos certificados pelos cursos técnicos, né? Então a gente teve um declínio no período de pandemia, e aí, logo depois do período pandêmico, a gente conseguiu dobrar a quantidade de alunos certificados. Aqui para vocês entenderem a evolução aí também do Instituto, passamos de 1.100 metros quadrados para 1.780, eram 4 salas com 160 alunos, passamos para 15 salas com 450 alunos. Hoje, todos os alunos que vão para o cursinho, que são patrocinados, todos são aprovados em vestibulares, tanto de particular quanto das públicas. São, em média, 25 alunos aprovados em instituições públicas por ano e 16 nas particulares. É sempre o primeiro lugar do IDEB em Cambará. E os ambientes todos são climatizados, salas modernas. E a escola profissionalizante atualmente, 2024, são 11 cursos em andamento, 4.263 alunos formados desde 2018 e 1.600 alunos atendidos em média pelas oficinas socioeducativas. E o investimento social, para a gente finalizar esse raciocínio, o que nós vendemos? Hotelaria. São eventos, a hospedagem e a gastronomia. Então, normalmente, quando eu tenho o Instituto Bourbon, eu tenho o benefício fiscal que retorna como um retorno do investimento social. Geralmente, a gente pensa e para por aqui. Mas quando você tem um instituto, você profissionaliza uma pessoa. Essa profissionalização gera mais oferta de mão de obra especializada no local, que vai retornar ao meu hotel já com a cultura da empresa. Você diminui a possibilidade de turnover da empresa também, porque ele já vai entrar sabendo como trabalhar, qual é a cultura da empresa. Ele também vai para o município, desenvolvendo a economia local, e isso pode trazer mais eventos. Você tendo mais estrutura na cidade, você traz mais eventos, você traz mais demanda para estadia temporária, aí você tem mais atratividade turística também por consequência, e também você tem mais oferta de produtos e serviços locais que também retornam para a gente. Então é todo um ciclo sustentável. Além de você estar inserindo profissionais aí nas diversas empresas Brasil afora, que também vai permitir que essas pessoas, quando tenham influência dentro das empresas, para que retornem como clientes de eventos ou de hospedagem. Aqui para vocês terem noção dos custos que nós temos aí, muitos custos, inclusive, são focados e voltados para a hotelaria, e também não é só uma relação de sustentabilidade, também é uma relação unilateral de auxílio às pessoas em si. Você traz educação, assistência social, saúde e lazer, traz desenvolvimento econômico pela educação, você traz desenvolvimento psicossocial pela assistência social, e você traz maior bem-estar pela saúde e lazer, atendendo vários quesitos em uma teia bastante complexa, como novos negócios, menores índices de pobreza, menores índices de uso de drogas, menores índices de violência,
melhores políticas, melhores profissionais, novos talentos e melhor planejamento familiar. Qual o desafio, para finalizar aqui? Qual é o maior desafio que nós temos hoje? Então, fazer esse cálculo exato do quanto, em termos métricos, está retornando para o nosso grupo, ou para o próprio Instituto Bourbon, né, que é o retorno sobre investimento social. Nós já temos planos para fazer esse cálculo já no ano que vem, e também nós estamos nesse desafio de também melhorar essa proximidade do Instituto ao nosso corporativo, de ter esse contato mais próximo, tá? Porque nós precisamos dessas informações cada vez mais detalhadas para ter nos nossos relatórios de sustentabilidade, não ser um relatório de sustentabilidade meramente focado no E, mas tem um foco muito grande no S, sendo que nós temos um instituto nosso, então isso é muito importante que a gente abrace bastante, divulgue bastante, e também novas oficinas dentro do próprio Instituto Bourbon, focadas em sustentabilidade, como reparo, por exemplo, reparo de máquinas, reparo de móveis, tudo isso é interessante porque você consegue fazer economia circular ou aumentar o tempo de vida de alguns equipamentos, por exemplo. Tem um minuto, certo? Eu vou fazer uma mensagem final. Esse livro aqui foi produzido em 2023, o ano passado, pelos alunos do Instituto Bourbon. Chama Era Uma Vez, Muitas Histórias. É um livro que não é comercializado, ele foi feito internamente, o pessoal até ficou meio, não, certeza que você vai mostrar. Não, eu faço questão, porque isso ilustra muito bem a história de como foi exatamente a construção do Instituto Bourbon. Chama Ele Me Viu, de Silene Bercana, ilustração de Jennifer de Paula Pope. Naquele dia, Maria chegou em casa cansada, mas mesmo assim sentou-se com suas filhas, ali mesmo na calçada, e começou a falar. Ninguém me via, ninguém me notava, ninguém me enxergava. Mas ele me viu. Ele olhou para mim e para as outras mulheres que, como eu, eram arrimo de família e não tinham uma casa para morar. Ele viu nossas lutas, nossas labutas. E porque ele me viu, para nós uma casa construiu. Nós que não tínhamos nada, agora tínhamos uma morada. E porque ele nos viu, enxergou nossas lutas, labutas, casas, ele construiu. E nós que não tínhamos nada, agora tínhamos uma casa, porque ele nos viu. Ele também olhou para nossos filhos e filhas, e porque acreditava que a educação muda a vida das pessoas, uma escola ele também construiu, para que vocês pudessem estudar e ter um destino diferente do meu. Isso porque ele viu a todos nós. Agora nós tínhamos uma casa e também uma escola. E porque ele acreditava mesmo na educação, construiu o Instituto Bourbon. E agora eu também podia estudar e aprender uma profissão. E lá no Instituto Bourbon também tem várias oficinas com atividades para os meninos e para as meninas. E para a gente se lembrar que Deus nunca nos esquece, para a gente ter fé e esperança, ele também construiu uma igrejinha. Um lugar para a gente rezar e agradecer. E sempre se lembrar que um dia ele nos viu e que tudo isso só aconteceu porque das suas raízes ele não esqueceu. Muito obrigado, Dr. Alceu. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer. É uma honra estar aqui também com o pessoal aí da Bourbon Hospitalidade. Eu agradeço muito a participação. Aqui está o site do Instituto Bourbon. E aqui eu fico à disposição. Está aqui o meu contato. O que vocês precisarem de conversar, parcerias, qualquer coisa, nós estamos aí sempre à disposição. Muito obrigado novamente. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Ana pelo convite, a Resorts Brasil e a Equipe Hotel. E para a gente é uma grata surpresa e uma honra poder estar participando já da Equipe Hotel, falando sobre ESG, um tema tão atual, um tema que a gente vem muito falando, mas que para muitos às vezes parece distante, né? Porque quando se fala de ESG, a gente imagina uma política complexa sendo implantada dentro de grandes empresas. E, na verdade, eu vim falar um pouco sobre isso, que tem muitas situações e muitas questões que estão muito próximas de nós e que podem não demandar investimentos e que podem começar hoje. Algumas delas a gente percebe até que a gente já pratica dentro dos empreendimentos
e que a gente precisa se apropriar delas e saber, peraí, isso aqui eu já faço. Quando a gente parte para poder, pega uma cartilha ESG, para poder ver o nível que o hotel está dentro da política de ESG, a gente vai respondendo aquilo, a gente percebe que muitas questões a gente já faz. Primeiro porque grande parte dos resorts e da hotelaria está no Nordeste, em cidades que têm uma economia vulnerável, então a gente acaba somando a economia, gerando emprego, dando oportunidade às pessoas em cidades, às vezes, muito pequenas, cidades de 10 a 1.000 habitantes, de 8 mil habitantes, onde aquele resort chega lá e acaba gerando emprego e renda que ajuda a comunidade de todas as formas, né? E aí, falando de ESG, a gente, antes de se aproximar do tema dentro do resort, a gente pensava muito realmente na questão ambiental somente, né? E que o ambiental tem os óbvios que todo mundo já tenta realizar, é tirar o canudo do hotel, é diminuir o plástico, é fazer isso e aquilo, mas a gente começou a pensar que existiam questões que dependiam de investimento muito altos e que a gente não ia estar ao nosso alcance. Aí a gente contratou a Ana Paula Abache, né, que é uma autoridade em ESG, levou ela para dentro do hotel para poder trazer esse tema de uma forma mais próxima para as nossas lideranças, que a gente sentiu que precisava preparar a nossa liderança para daí a gente conseguir multiplicar aquilo dentro do Canabrava. E, com isso, a gente entendeu que a pauta social era uma pauta prioritária nossa. E, quando começamos a entender isso, começamos a nos apropriar das ações que já realizávamos e a despertar outras dentro do resort, né? O Canabrava Resort é um hotel de 600 colaboradores, que ele fica no sul da Bahia, em Ilhéus, próximo à aldeia indígena Tupinambá, no distrito de Olivença. E hoje nós temos 12% dos nossos colaboradores, 71 funcionários, que são pessoas que moram em área de difícil acesso, zonas rurais e aldeias indígenas. Então, a gente acaba ajudando essas pessoas a terem oportunidade de emprego. E, com isso, a gente começou a entender os projetos que a gente tinha realizado dentro do Canabrava e que eram imediatos e com pouco investimento, que isso pode inspirar ao início para quem não começou ainda, né? Então, começamos a envolver primeiro nossos colaboradores. A gente entendeu que a gente tinha ali um organismo com 600 pessoas que poderiam multiplicar aquilo para toda a comunidade, os nossos próprios colaboradores. Então, a gente criou projetos dentro da empresa. Começamos com um projeto de doação de sangue, que é um projeto que a gente está no 3º ano já, que chama Brava Sangue Bom. A gente faz doação de sangue para a comunidade, então os colaboradores se envolvem no projeto, a gente dá incentivo para aqueles que vão doar sangue. Esse ano mesmo a gente teve mais de 120 doadores. As pessoas, quando às vezes não podem doar, levam um familiar para doar. Então, acaba ajudando a salvar vidas. Nos associamos a uma ONG que chama Amigos Solidários. E, com isso, a gente ajuda estudantes de baixa renda, de situação vulnerável. A gente ajuda a pagar um programa de qualificação de mão de obra para eles e coloca eles no mercado de trabalho. Hoje, nós temos 6 colaboradores que são jovens, de situação vulnerável, que foram capacitados e estão dentro da empresa. Inclusive, no mês passado, um desses colaboradores teve uma promoção e já está assumindo um cargo de liderança dentro da empresa, que ele já tem 1 ano e meio de empresa. Com isso, surgiram diversos outros projetos, como a gente tem o Natal Solidário, que é um projeto onde a gente entrega brinquedos para mais de 1.000 crianças nas comunidades indígenas e comunidades rurais, locais próximos ao resort. Tem um programa muito bacana que a gente implantou dentro do hotel, que é o Amigo Autista. E aí a gente contratou uma especialista, que na verdade é uma mãe que tem um filho autista e que ela sentiu grande dificuldade quando ela ia viajar com o filho dela, aquilo era um pesadelo, porque ela encontrava situações que acabavam trazendo nela o sentimento de dizer assim, é melhor não sair de casa do que vir e ter problemas dentro de um hotel, porque as pessoas não sabem lidar. E a gente percebe que isso já aconteceu dentro de avião, com companhias aéreas, ou no check-in, ou numa loja e tudo. E é um projeto fantástico, é um projeto que acabou envolvendo os colaboradores do hotel. A gente está no 2º ano de qualificação do projeto do Selo Amigo Autista. Então, com isso, as crianças recebem cordão dentro do hotel de identificação, para aqueles que querem. Tem abafadores para quem sente mais sensibilidade ao ruído, filas prioritárias. A equipe de esporte e lazer, as equipes que fazem mais abordagem direta ao hóspede estão totalmente preparadas para poder estar lidando com as famílias que têm crianças ou jovens autistas, ou até adultos, né? E, assim, com isso, acabou que virou um retorno dentro dessa comunidade
e que já foi um retorno imediato, que não era nosso objetivo inicial, mas que veio com um grande número de autistas se hospedando no hotel, famílias que têm filhos autistas se hospedando, porque sabe que ela ia encontrar ali um ambiente confortável para a família, né? Para o filho. Então, assim, esses projetos são projetos que têm realmente trazido para a gente, feito o Canabrava se apropriar numa questão de um objetivo social, onde todos os colaboradores acabaram se envolvendo e começam a criar novos projetos. Então, a gente criou dentro do hotel um comitê de ESG, que trata dessas questões. Grande parte das ideias que vem surgindo da própria equipe, que acaba fazendo sugestões para poder a gente estar colocando em pauta, né, colocando em prática. E, assim, a gente tem diversas ações que ainda estão por vir, né? Tem ações, lógico, dentro do ESG, quando a gente fala, ele tem ações ligadas assim, à parte ambiental, à parte de governança, mas falando mais aproximado aqui da parte social, né, que é o nosso objetivo aqui, trouxe uma colinha aqui porque são muitas ações, viu? A gente tem uma caminhada ecológica também, que leva a equipe para uma aldeia indígena, para poder eles conhecerem. Então, já vai nessa caminhada, já chega na aldeia. Uma vez por semana, a gente prioriza todos os artesãos locais. A gente coloca eles dentro do hotel para fazer uma feira de artesanato e poder ter a oportunidade de vender os artesanatos para os nossos hóspedes. Brava Sangue Bom, nós falamos. Então, assim, com isso, o nosso objetivo dentro do Canabrava é preparar o que a gente quer do Canabrava daqui a 10 anos. Qual é o Canabrava? Esse projeto não começou agora, começou em 2020 e logo após a pandemia ele foi aquecendo dentro do hotel. Mas a gente pensava assim, qual o Canabrava de 2030 que a gente quer? Porque eu acredito que o empreendimento, a partir do momento que a gente conseguiu alcançar o que a gente queria, de ter um empreendimento consolidado, com alta ocupação, que gera retorno para os acionistas, proprietários, mas a gente entendeu que a missão, quando você tem um empreendimento inserido dentro de uma comunidade, principalmente no Nordeste, e a gente conseguir devolver parte do que eles nos deram, né, com aquelas belezas naturais, com a comunidade servindo ali, com um sorriso, a gente conseguir devolver uma parte disso para eles. E esses projetos vieram com esse objetivo. A gente, recentemente, nós construímos uma quadra poliesportiva em Olivença, que é um distrito a 6 quilômetros do hotel, e todos os dias que eu pego a estrada para ir trabalhar, que eu vejo que eu passo, que ela é bem na beira da estrada, assim, próximo à praia, aquela quadra lotada de crianças jogando, a gente vê o que a gente está proporcionando para as pessoas que estão ali, né? Que talvez, se não tivesse aquela quadra, estariam na rua, estariam em algum outro ambiente. Temos um apoio a um atleta também de Olivença, que é um surfista profissional, que quando nos procurou, ele hoje está no ranking do Campeonato Brasileiro de Surf, mas um atleta com grande experiência, um atleta jovem, mas quando nos procurou, ele não tinha dinheiro para fazer a inscrição dos campeonatos e não tinha condição de pagar uma passagem para ir competir. Então, o que eu falo, não são grandes investimentos, lógico, os grandes são fantásticos e importantíssimos, né? E a gente quer poder chegar lá sim, mas a gente não precisa começar com os grandes. O importante é a gente começar, a gente implantar a política dentro do nosso empreendimento, começar a falar de ESG, começar a discutir o tema, implantar um comitê dentro da empresa que se reúna quinzenalmente, inicialmente, mas que se 3 pessoas sentarem numa mesa para falar sobre ESG, começar a discutir o que pode ser feito, as ideias começam a surgir, e garanto para vocês que é um caminho sem volta, né? A gente, cada vez mais que pratica, cada vez mais que a gente implanta, a gente enxerga novas oportunidades que a gente precisa estar atuando. E o mais interessante disso tudo, além do hotel entender que ele está conseguindo devolver à comunidade, né? Isso, os colaboradores começam a perceber também. Fala, peraí, a empresa que eu trabalho está ajudando a comunidade que eu vivo. A empresa que eu trabalho está ajudando um jovem que estava lá um dia na rua a se qualificar e voltar para aqui para dentro, e hoje está trabalhando aqui. E quantas famílias, às vezes, né, são sustentadas através de um empreendimento como esse. Então, acho que quis compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês mais aproximada que a gente tem no Canabrava Resort. Espero que sirva de inspiração, que a gente, para começar, talvez a gente não precise de investimento, a gente precisa de uma coisa chamada atitude, que não custa nada, muito mais a gente dedicar um pouco do nosso tempo a estar realizando. É isso, obrigado.